Olá, meus amigos. Venho aqui gravar esse vídeo para vocês com o seguinte intuito: ajudar primeiro a mim mesmo. Por quê? Quando eu gravo um vídeo, quando eu falo algo, ou quando eu transbordo algo, ou quando eu ensino algo para alguém, o aprendizado fica gravado na minha mente. A melhor maneira de memorizar isso, a melhor maneira de aprender é ensinando. Então, todos os vídeos que eu gravo no meu canal são vídeos para ajudar as pessoas a desenvolverem, as pessoas crescerem em maturidade, emocionalmente, espiritualmente, né? E sair daquele lugar em que se encontra. E a primeira pessoa que deseja sair do lugar em que se encontra sou eu mesmo. Então eu tenho o hábito de ler, gosto muito de ler meus livros, adoro o conhecimento, e a palavra de Deus é bem clara: meu povo perece por falta de conhecimento e sabedoria. Então, se tem alguma coisa que vai me tirar do sofrimento, exatamente sabedoria. E a liberdade, né? A verdade liberta. Então, não tem liberdade maior do que você ter consciência das coisas e você conseguir enxergar. Imagina como que é difícil para um cego sem instrumentos de direção. Assim também é a nossa vida. Se eu estou perdido, sem direção, se eu não estou enxergando as coisas com clareza, se eu não consigo enxergar meus erros, meus acertos, eu não tenho nem para onde ir. E eu começo o ano agora, começamos o ano, né? E todo mundo tem um desejo de prosperar, todo mundo tem um desejo de vencer na vida, todo mundo tem um sonho de comprar uma casa, outros têm um sonho de comprar um carro, outros têm um sonho de encontrar um grande amor, ter um relacionamento bacana, um relacionamento saudável. Então, cada um tem um objetivo específico, aquilo que mais ele sente falta no seu coração, aquilo que ele mais anseia no momento. E eu trago esse vídeo de hoje, e começando agora no início deste ano, com a seguinte mensagem para você: o sentimento da falta gera mais falta ainda. Então, o que nós precisamos fazer? Quando por exemplo, quando as pessoas têm um dos motivos mais anseio do povo brasileiro é o quê? É ter uma vida financeira melhor. Outros querem conquistar algo, outros querem apenas pagar dívidas. Então, outros querem sair das dívidas, limpar o nome, muita gente com o nome no SPC, muita gente com o nome sujo. E como que a gente faz isso? Primeira coisa, nós temos que entender o seguinte: todos os problemas da nossa vida, eles têm apenas uma função: nos trazer o aprendizado. Então você tem que primeiro ter despertado a consciência. Não existe sofrimento quando tem um aprendizado. Então, aí só assim você já começa a mudar a sua percepção diante das dificuldades da sua vida. Então, quando tem alguma coisa que está lhe incomodando, que não está bem, que não está como você gostaria, faça essa pergunta: o que isso veio me ensinar na minha vida? O que eu tenho que aprender com isso? E quando você passa a buscar o aprendizado em tudo, você passa a ser mais grato, você passa a estar mais alegre, mais feliz, e você passa a ver as coisas com outras perspectivas. Então, um problema que seria enorme, ele fica mais fácil de resolver, ele fica menor. E você tem que ter esse autocuidado com você mesmo. As redes sociais mostram muita coisa boa, muita gente alegre, feliz, e mostram uma realidade, mostra na verdade uma imagem que não é realidade. Poucas pessoas, pode ser talvez até alguém que faça isso, mas é raríssimo você ver alguém anunciando as suas tristezas, as suas angústias, as suas derrotas nas redes sociais. Então todo mundo quer mostrar ali uma cara feliz, um semblante alegre de vitórias, de conquistas.
As derrotas ninguém mostra. Então, se você ficar olhando muito a vida das outras pessoas, você vai querer imaginar um mundo que é de fantasia, que não é a realidade do brasileiro, não é a realidade das pessoas. Então veja a vida com mais realeza e pare de cobrar tanto de você, pare de julgar você mesmo. Porque você não pode ter inimigo pior do que você mesmo, porque se você se julga, se você se condena, se você traz sentimentos destrutivos contra você, quem vai defender você? Eu mesmo, por exemplo, passei por situações financeiras muito difíceis em 2023, tive muitas percas financeiras, tá? Perdi muito dinheiro em 2022, tive um carro roubado, então perdi dinheiro com isso, bati caminhão e, por fim, várias situações que me levaram a muita perda financeira. E se eu começo a fazer um movimento de olhar para mim mesmo e de me sentir um derrotado, se eu me vejo como um falido, eu vou ser falido. Não tem como ninguém me defender. Isso é só um exemplo, né? E cada um tem uma situação, cada um tem um motivo que lhe atormenta. Então, pense naquilo que eu disse o seguinte: não há sofrimento quanto há aprendizado. E se tem uma pessoa que tem que acreditar em mim, sou eu mesmo. E assim você que está assistindo esse vídeo aqui, você tem que ser seu maior apoiador. Você tem que ser a pessoa que mais acredita em você mesmo. Você tem que ser a pessoa mais importante que você queira conquistar. E você tem que ser sua maior fonte de investimento. Então, diante disso, como é que nós vamos simplificar as coisas? Reconhecendo que nós somos imperfeitos. Nós somos perfeitamente imperfeitos. Então eu vou parar de falar da palavra sofrimento e vou trocar a palavra sofrimento por aprendizado. E problemas grandes, desafios enormes, nós não podemos desenvolver a ansiedade de querer resolver tudo de uma hora para outra, ou tudo em apenas um ano. Se a cada dia você resolver apenas um probleminha na sua vida, que seja ele simples, ao final de um mês você já resolveu 30 situações. E quando um problema é grande demais da conta, começa a dividir esse problema e resolve ele em etapas. Vou dar um exemplo. Quando você tem uma pedra grande, você não dá conta de carregar. Então tem uma pedra enorme atrapalhando o seu caminho. Então, se fisicamente seus braços não dão conta de levantar essa pedra e tirar do caminho, o que você vai fazer? Você vai quebrar essa pedra. Se você tiver então uma talhadeira, né, e um ponteiro e um martelo, uma marreta, fica mais fácil ainda. Você vai ali batendo nessa pedra e ela vai ficando menor até você quebrar ela toda, aí você vai ficar pedregulhos. Aí você consegue tirar do meio caminho e consegue passar. Assim são situações das nossas vidas. Então, o primeiro passo para que haja uma mudança na sua vida, e na minha e na nossa vida, é realmente enxergar a nossa realidade. Então pare de fugir dos problemas, não encare os problemas seus de frente. Então faça uma análise, fala o que não está legal na minha vida. É igual um GPS, né? Quando você vai em algum lugar, primeira coisa ele pergunta, né, o Waze, tá? Ele pergunta qual a sua localização. Você digita a primeira localização, ou às vezes já está marcado automático no celular, e depois você coloca o destino, para onde você quer chegar. E assim vai ser a sua vida, e vai ser a minha vida também. Você tem que fazer uma análise da sua realidade. Qual que é a minha realidade? Aí depois você vai fazendo por que você chegou, o que te levou a chegar nessa situação. E aí você começa a resolver um problema de cada vez, aos poucos, mas com paz, com tranquilidade. Busque, não tem coisa melhor do que você alimentar o seu lado espiritual. Porque, como é que fala? Aquele ditado, a fé remove montanhas. Então, um homem que tem fé em Deus, um homem de fé, ele suporta qualquer coisa.
e ele vence qualquer desafio, tá? Então fica aqui essa mensagem para você. Jamais desanime diante dos problemas. Jamais desanime diante das dificuldades. Todo mundo conhece a palavra de Deus na Bíblia sobre Davi e Golias. Davi ficou famoso porque Golias era enorme, porque Golias era um gigante. Porque se Golias fosse um anão, fosse um homem raquítico, um homem anêmico, Davi não seria declarado rei, nem seria um vitorioso. Então, enquanto maior o seu problema, maior também será o seu aprendizado, maior será a sua força que você vai adquirir, maior vai ser a sua maturidade, maior vai ser a sua capacidade de resiliência, maior vai ser a sua capacidade de superação. Viu só? Um problema pode te trazer várias habilidades. Todas as habilidades que você adquirir, você vai carregar pro resto da sua vida e serão eternas em você. Então fique a dica, fica essa mensagem para você. Ano 2024 chegou, tá? Vamos primeiro encarar a nossa realidade, vamos ver em que situação que nós estamos e vamos acreditar e vamos fazer a diferença nesse ano. Jamais desistir. Desistir não é opção. Que Deus abençoe a sua vida e a minha também.